aqui, eu peço para vocês fiquem de pé e batam palma para Rodolfo Abrantes. Babem de inveja, mas por muito pouco a gente não fez a sessão de surf juntos hoje, porque ele surfou antes em Santa Catarina, e aqui no Rio não tinha onda. Podem se assentar. Tivemos um papo muito legal, irmão, pelo menos para mim, não sei se para você foi. Então, essa igreja que te recebe, mas com muito carinho. Deixa Deus te usar forte, tá? Que a gente está aqui para receber de você. Eu acho que a maneira que acho que você gostou logo de cara que a gente apresentou para você o modelo do Hangout. Então, que você seja convidado agora para sentar do meu lado aqui, para a gente trocar uma ideia juntos, irmão. Irmão, deixa eu perguntar para você, antes de mais nada, o que mais me admira, Elcio, na tua jornada, é o como você fala de você mesmo, do teu passado, com muita tranquilidade. Nós homens, às vezes, a gente fica com medo do nosso passado, né? A gente bebeu, com vergonha, e você é um cara que usa isso, mas com muita tranquilidade. Você conta uma história como se estivesse lendo a Bíblia, você está lendo a sua história. Então, irmão, eu vou deixar você se apresentar. Se você faça desse microfone o que você achar que é melhor. Eu sugiro que você comece pelo velho homem, para a gente depois dar essa percorrida aqui, para chegar até você hoje, irmão. Bom, obrigado, Elcio, pelas palavras. Boa noite a todos. Amém. Prazer estar aqui com vocês. Sei que tem algumas irmãs que estão aí também. Cadê as irmãs? Dá um grito aí. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, são muito bem-vindas. Tem mais mulher aí, não tem? Tem mulher Joãozinha aí com boné. Tem. Eu tenho muita alegria de poder a gente fazer esse ambiente que foge do padrão de uma ministração, né? Eu creio que quando a gente simplesmente senta para conversar, a coisa é mais livre, mais leve e de certa forma mais abrangente. Quando eu ministro com a minha esposa juntos, a gente sempre faz nesse formato e, cara, é incrível como numa conversa você pode abordar, enfim, uma gama de assuntos que talvez sejam pertinentes a tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. Desde já eu oro para que o Senhor te abençoe, amém, que Ele toque o seu coração. Eu tenho certeza que você já foi tocado, afinal de contas você está aqui. E se porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, você precisa saber que foi Deus que te deu a ideia de estar aqui. Ele te convidou e você atendeu esse convite. Então eu tenho uma boa notícia para te dar: seu coração é tocável, amém? Ele já foi tocado. Mas eu oro para que a tua mente esteja conectada à mente do Senhor, e que, enfim, num ambiente como esse que a gente está aqui simplesmente conversando, eu oro para que você tenha um filtro. É bom você ter filtro sempre, mas é um ambiente livre demais isso daqui. Então talvez em alguns momentos eu vá dar minha opinião, e minha opinião não é Bíblia, minha opinião ela é a minha opinião. Então eu oro para que você filtre tudo que você vai ouvir, aquilo que foi da parte de Deus que você retenha, aquilo que foi a opinião do Rodolfo, você fala que viagem, beleza, mas eu gosto desse ambiente onde a gente pode simplesmente se sentir seguro ao ponto de, cara, considerar algumas coisas. Respondendo a tua pergunta, Elcio, a respeito do velho homem, cara, eu creio que não tem um velho homem que seja louvável, né? E nisso eu acho que a história de qualquer um aqui se assemelha, porque quando a gente fala do velho homem, a gente fala de uma criatura que não conhecia o Criador, de uma criatura distante do seu Criador, né? de alguém distante do que nasceu para ser, procurando por identidade. É como se eu fosse uma baqueta querendo ser um microfone e fazendo muita força para que de mim saísse um som que não é natural. Eu segui os meus sonhos. Eu sou natural de Brasília, e Brasília, eu nasci no ano de 72. Brasília, se eu não me engano, meu pai era militar, meu pai se mudou para Brasília, ele trabalhava no Hospital das Forças Armadas, era médico, ele e minha mãe, e era um cenário muito interessante, porque a capital do governo só tinha 12 anos de idade. Então você tinha aquele ambiente totalmente controlado, planejado e controlado. Eu venho nascer num ambiente como esse, onde quando eu viajava de férias, eu ouvia piada por ser de Brasília.
né? As pessoas sempre te taxavam como filhinho de papai ou filho de ladrão e alguma coisa. Eu falei, cara, meus pais são médicos, velho. Enfim. Mas esse cenário era um cenário muito propício para contestação. Afinal de contas, o governo estava lá e quem quisesse contestar o governo presencialmente teria que estar lá. No ano de 77 começa o movimento punk na Europa, nos Estados Unidos simultaneamente, e por conta das embaixadas que tinha em Brasília, por ser capital do governo, começam a aparecer os primeiros punks em Brasília. Um pessoal que traz uma música de contestação. O rock de Brasília, então, ele nos anos 80, ele chama a atenção do resto do Brasil. O rock que se fazia no Brasil naquela época era muito ensolarado, ele estava mais no eixo Rio-São Paulo, era Blitz, Rádio Táxi, Barão Vermelho, era um rock pra cima, um rock alto astral. De repente vem um rock de Brasília, que é um rock, cara, vem de uma raiz punk, uma raiz de contestação, a gente falando de fome, falando de problema social. Enfim, isso me abraçou, eu simplesmente, foi a primeira cultura que a minha cidade me deu. Eu tinha então aquele sonho de fazer disso a minha vida. Desde criança eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Eu brincava de ser um que um dia eu me tornei. Assim, eu consegui realizar os meus sonhos de adolescente, de ter uma banda, de viajar ao Brasil, de conhecer o Brasil inteiro. Só que quando eu percebo, cara, que esse sonho fui eu que tive e não foi o que Deus sonhou para mim, então eu tenho que me tornar responsável pela manutenção disso. E cara, quando você está numa época da vida que é só descoberta, tentar encontrar os limites simplesmente para rompê-los, né? Você tenta encontrar limites não para parar ali, mas simplesmente para saber o que você vai romper, você vai acabar se machucando muitas vezes e machucando muita gente ao seu redor. Então eu comecei a colecionar frustrações, comecei a colecionar, cara, desapontamentos e vivendo meu sonho, e que era, enfim, o sonho de muita gente da minha geração. Até que, para resumir uma longa história, em 2001 eu tive o meu encontro com Deus. No começo de 2001 eu tive o meu encontro com Deus e ele foi arrebatador. Talvez a gente fale mais detalhadamente sobre isso, mas ele foi arrebatador. E foi aí que eu descobri que o sonho dele era muito melhor que o meu. Foi aí que eu descobri que, cara, existia uma alegria que eu nunca experimentei, completamente fora daquilo que eu planejei, daquilo que eu decidi viver. E quando você está, quando o velho homem está para morrer, porque o encontro com Cristo te faz nascer de novo no Espírito, e agora nesse novo DNA espiritual, a gente sempre fala do novo nascimento, mas para que você nasça de novo, você precisa morrer antes. O batismo é o novo nascimento, sim, mas é preciso que o velho morra antes de você nascer de novo. Quando o velho homem estava para morrer, ele estava completamente fraco, mas quantos sabem que quando você está para morrer, você luta ainda pela vida, né? Então, isso dentro de você é uma grande confusão, uma grande inquietação, até o momento em que Jesus se manifestou na minha vida com cura, com libertação das drogas, e de uma maneira, cara, muito simples, leve e extremamente poderosa, como que num sopro, ele acabou com aquela agonia dentro do meu peito, e eu simplesmente me vi sonhando coisas novas. Hoje eu estou vivendo o meu sonho. São essas coisas novas, um sonho que não fui eu que tive, mas ele colocou dentro de mim. E eu aprendi que nessa nova natureza, muitas das vezes, o sonho que você tem são os sonhos que Deus agora te deu. Então Deus quer que você sonhe, amém? Deus quer que você sonhe, que você veja o futuro, porque eu tenho a tendência de enxergar o profético dessa forma. A eternidade, ela não começa quando você morrer, porque se ela tiver que começar, ela não é a eternidade. Nós estamos na eternidade nesse momento, amém? A eternidade não tem começo e não tem fim. Deus é eterno, não tem começo e não tem fim. Mas nós habitamos nesse tempo que só anda para frente. É como se a eternidade fosse um lugar, como esse púlpito aqui, e o nosso tempo fosse se desenrolando sobre esse lugar eterno, que Deus já escreveu, já desenhou todas as coisas. Quando Ele te dá um sonho a respeito do futuro, um sonho profético, Ele está te dizendo, se prepare, porque é ali que você vai chegar. Eu tenho aquilo ali para você. Então você crê naquilo que Deus tem para você, você começa então a se moldar e a se ajustar a esse sonho que Deus te deu. Ele nos deu uma visão de futuro. Ele nos deu um dia que vamos estar todos de branco, sem lágrimas nos olhos, sem dor no peito.
num ambiente onde não há treva alguma. E é para lá que eu estou ajustando a minha vida hoje. Se é a eternidade, se eu estou nela, por que não vivê-la agora, vivê-la hoje? É como se você fosse fazer uma viagem para morar no Havaí e você começasse a andar só de bermuda hoje, entendeu? De bermuda e chinelo. Por que você está andando só assim, cara? Porque você não sabe para onde eu estou indo. Amém? Eu estou indo para um lugar onde eu não preciso de muita coisa. Então eu fico mais leve e mais satisfeito, entendendo que a cada dia que passa eu estou chegando mais perto do lugar onde eu vou viver. Enfim, isso é uma breve introdução. Que ótimo. Eu acho que, não sei se todos aqui sabem, mas realmente a conversão do Rodolfo, para quem acompanha, ela foi realmente assim, no momento que você estava vivendo, eu creio, pelo que eu vi, que você não tinha nenhuma experiência anterior com Jesus, com Deus, nada disso. Mas, naquele momento, aí eu te pergunto agora, você voltando 20 anos atrás, você tinha dimensão do que era morrer o velho homem para ressuscitar uma nova criatura? Você tinha dimensão daquilo que Deus estava fazendo na sua vida, o que estava abrindo mão, das consequências que iam acontecer na tua vida? Porque para nós, muitos não querem dar esse passo porque tem medo. Então, e eu sei, depois a gente vai falar um pouquinho mais do quanto para cada um tem um preço. Mas me conta se você sabia naquele momento o que rolaria na tua vida, quais as consequências da tua conversão. Não fazia ideia alguma, sinceramente eu não fazia ideia alguma, mas é um desespero de se livrar do fardo, né? Quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, esse convite do Senhor, eu me encontrava nesse lugar, cansado e sobrecarregado, sem entender qual é a carga que eu estou carregando. Eu só sinto o cansaço, uma necessidade extrema de que aquilo passe, de que aquilo vá embora, de que simplesmente essa dor, é como se você tivesse uma dor terrível dentro de você, mas você não foi no médico, você não sabe o que você tem, você só sabe que dói muito, você só sabe que tá insuportável. Quando ele diz, vinde a mim, ele me dá uma visão de futuro, e a única visão de futuro que eu tenho eu alivio você. A única coisa que eu sabia, que eu entendia, é que se eu entregasse minha vida para Cristo, isso, melhor, eu não fazia a menor ideia, eu não tinha a menor consciência, mas é uma coisa que nasce no Espírito, é uma certeza que eu creio que assim, como a Bíblia diz que todas as coisas convergem em Cristo, quando você chega perto demais dele, é como se a gravidade da presença do Senhor começasse a te puxar cada vez e te trazer mais para perto. Então é como que um ímpeto, é uma coisa quase que natural você se entregar para ele a partir do momento em que você se encaixa naquele que ele está chamando para si. Ou seja, cara, eu ouvi um convite a respeito de um cansado sobrecarregado. Velho, esse sou eu. Então esse convite começa a me sugar para perto de Cristo. Foi irresistível. Eu não tive forças para resistir ao Senhor. Então eu entrego a minha vida para Ele, cara. E a única coisa que eu sabia naquele momento é que o peso saiu. O peso saiu e eu pude respirar de novo. E assim, é muito pouco perto de tudo que Ele ainda vai fazer. Mas esse muito pouco no primeiro dia é tudo. Porque o alívio para quem está cansado é tudo que eu precisava. Eu nem sei o que tem depois. Ele me convida para tomar parte no jugo dele, para trabalhar com ele, para aprender com ele, para descansar nele, porque alívio é diferente de descanso. Alívio é momentâneo, mas o descanso ele é um estado, é uma condição de confiança, de você simplesmente, cara, saber, né? O alívio ele é uma experiência, mas o descanso ele é uma realidade. Se eu soubesse de tudo isso que o Senhor ia fazer, talvez eu tivesse me entregado antes. Mas eu creio que essa é exatamente a beleza de um encontro com Cristo. Ele aparece no meio da tua vida, num dia comum, talvez no pior dia de todos, porque na maioria das vezes ele aparece no pior momento. Eu acho que Deus até escolhe esses momentos, porque exatamente ali você não tem força nenhuma para resistir. Sabe, eu acho lindo quando o Senhor diz, vinde a mim você que está cansado, porque eu penso, cara, o cara está cansado, e o Senhor ainda está mandando ele fazer mais uma força. Vinde a mim, ou seja, dá mais um passo. Uma coisa eu aprendi, cara, Deus é criador, amém? Ele criou todas as coisas pela sua palavra, você crê nisso?
Então quando Deus fala, vinde a mim, Ele acabou de colocar força dentro de você para dar espaço. Amém? Ainda que você não tenha força, quando Ele fala vem, a força apareceu, porque Ele é Criador. Ele cria o caminho, Ele cria a força dentro de você, Ele cria o acesso, Ele te dá a certeza de que há um lugar para você. Ele não está te chamando para te rejeitar, Ele está te chamando para te receber. Então você tem muita certeza através de um convite irrecusável. E cara, quando eu entrego, eu me jogo, eu não sei nada do que vai ser minha vida dali para frente, eu não faço a menor ideia, mas há uma certeza, Ele me faz bem, cara, Ele nunca vai me fazer mal. Então não interessa o que vem acontecer daqui para frente, eu quero estar nesse lugar, como foi lido aqui, onde o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu acho lindo que tem aquela versão da Bíblia, a mensagem, que diz, o Senhor é o meu pastor e eu já não quero mais nada, porque eu já tenho tudo. Se nada me falta, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo, eu não quero mais nada. Você entra num lugar de satisfação, em que você entende, cara, um prato de hortaliça com Deus, Ele é um baita num banquete, sabe, o pouco com Deus é tudo que eu precisava. E aí eu começo a descobrir que Ele é o Deus de abundância. Então assim, cara, se começou bom, essa boa obra que começou vai ser aperfeiçoada até o dia dele. Irmão, só contextualizando esse período do que aconteceu com o Rodolfo, eu era profissional de gravadora e era o melhor momento do Raimundos na época. O mercado fonográfico aqui no Brasil ainda não estava enfrentando a pirataria. O Raimundos, se não me engano, no primeiro disco de uma gravadora independente foi 100 mil cópias, eu acho, logo na primeira. 100 mil cópias foi rápido, né? Aí depois vendeu mais um pouco. Para vocês verem, no momento que o Raimundos estava, e normalmente o caminho percorrido por uma banda é depois que ele é lançado por uma gravadora independente, uma multinacional vem e pega a banda. Então naquela ocasião a Warner contratou o Raimundos, e no momento que ele está contando aqui desse encontro dele com Deus, com Jesus, o Raimundos estava acho que 700 mil cópias na época. A gente estava lançando ao vivo, era um CD, um DVD ao vivo. Só para vocês terem uma referência, hoje o mercado de música, que você está realmente não está mais no meio físico, mas está no meio digital, você se vender 30 mil downloads é uma coisa, mas naquela ocasião você vender 700 mil CDs, então isso na verdade para o mercado, para um artista, foi o momento mais de maior êxito da banda. Então a minha pergunta agora nesse momento, Rodolfo, é o seguinte, naquele momento, eu creio que eu te perguntei isso no almoço, eu quero que você fale aqui para todo mundo, quem foi a favor? Eu acho, na minha opinião, todo o mercado fonográfico foi contra a sua separação de uma banda, porque a gente está falando o seguinte, jogar por água abaixo o sucesso, e para nós homens aqui, como eu estou falando, é você abrir mão da sua vida material, estou falando de dinheiro, a gente está falando aqui, não é de só sucesso, mas é de sustento, e você abrir mão disso por um propósito. Então, me conta assim, teve alguém que te apoiou naquele momento? Ou você foi sozinho, você e Deus? Cara, eu e minha esposa, né? A minha casa estava comigo. Isso é o que interessa, né? A minha casa estava comigo. É algo que, assim, foi um período muito doído. Foi muita dor que eu senti. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para trás hoje, eu sou grato a Deus por tudo aquilo, porque me forjou. Eu olho para hoje, eu falo, cara, eu não morri. Eu vejo tanta gente, cara, perdendo a esperança na vida por coisa tão menor do que aquilo. Eu falo, cara, o meu Deus é muito forte. Aquele que me sustentou foi muito forte. Mas cara, não tem um dia que eu não agradeça a Deus pela minha mulher, porque ela na ocasião era a única que já era de família cristã, né? Sim, ela veio de uma família cristã que estava todo mundo longe do Senhor, enfim. Quando a gente fica junto, como namorados, doidos e, enfim, usuários de droga, a nossa vida começa a escangalhar e aí ela decide buscar o Deus que os pais dela buscaram quando estava tudo errado. E aí ela busca de um jeito que ela nunca buscou antes e Deus começa a responder, né?
Naquela hora, essas pequenas manifestações do Senhor, elas começam a ser tudo que você tem, tudo que você se agarra. Sabe, eu não conheço Deus, mas Deus apareceu para mim e fez algo, então esse algo é tudo que eu tenho. Você se agarra nisso e você entende de uma maneira quase que inconsciente, mas o teu espírito sabe que aquele que fez, ele faz e ele fará. Então, cara, de uma maneira doida, até irresponsável, digamos assim, eu saio da banda, porque foi no ímpeto do chamado, né? Eu não me envergonho disso. Gostaria de não ter machucado tanta gente, não ter ofendido tanta gente. Se eu pudesse escolher, eu não machucaria, não ofendia tanta gente. Mas ao mesmo tempo eu olho para o chamado de homens na Bíblia, como o senhor falou, que não tem diferença alguma de nós. Eu me lembro que, por exemplo, eu ficava perguntando para Deus quando eu estava sofrendo oposição, todo mundo me odiando, me xingando, enfim, um peso do caramba, porque era um mundo, parecia que era o mundo inteiro contra mim. Só para contextualizar novamente aqui, a gente está falando que ele perdeu amigos, uma gravadora, um mercado fonográfico, um país inteiro, porque logo depois viria a pirataria. Então, assim, se você perder um artista desse tamanho, com o tamanho de vendagem que tinha ele, era para o mercado musical, eu digo assim, não só no Brasil, mas mundial, porque as gravadoras mundialmente dependiam do faturamento das gravadoras aqui no Brasil. Então, assim, para ele, imagina a pressão, eu imagino assim, não foi só aqui, deve ter sido, cara, CEO de lá de fora reclamando com um aqui até chegar até você. É assim, quando você começa a perceber que a coisa toma uma proporção que vai além. Eu começo a participar de reuniões de oração dentro da minha casa. Eu, minha esposa e umas 4 senhoras que oraram por nós. Então isso começa a ser um lugar onde Deus começa a revelar seus segredos. É o lugar onde eu fui curado, foi naquela sala daquela casa. É o lugar onde, cara, a gente começa a ler a Bíblia. É o lugar onde a gente começa a falar de Deus, a gente começa a ter reuniões. Então tem algo acontecendo no secreto. E ninguém sabe do que está acontecendo. E de repente o secreto se manifesta. Bum, cara, eu sou cristão, eu estou entregando minha vida para Deus e eu quero ser exclusivo. De repente o secreto ele explode. E você não sabe qual é a reação do que está ao teu redor. Talvez eu não fizesse a menor ideia da dimensão que isso fosse tomar. Mas a cada dia uma notícia nova chegava. Era de repente a MTV fazendo uma enquete com os artistas sobre o que eu tinha feito. E aí eu vejo Lulu Santos falando de mim, eu vejo Lobão falando de mim, eu vejo Charlie Brown falando de mim, eu vejo Jota Quest falando de mim, vejo Pato Fu falando de mim, eu vejo todo mundo falando de mim, ninguém está falando bem. De repente eu vejo os fãs falando de mim, todos estão me odiando. Eu vejo os caras da banda falando de mim, todos estão me odiando. Eu ligava a rádio e a Jovem Pan fez uma paródia de uma música nossa e essa música ficou em primeiro lugar na Jovem Pan por quase um mês. Se fosse na época de hoje, tu foi cancelado geral. Não, completamente. Não tinha internet, mas o fato de não ter internet piorou. Porque na internet a coisa dura uma semana. Ela é intensa, é um bombardeio intenso, mas é uma semana. Naquela época não tinha internet. Então assim, uma revista lançava uma matéria. Demorava um mês para ter outra matéria em cima daquela. Então a coisa se perpetuava por meses e meses e meses. Bom, foram 20 anos. 20 anos apanhando. Você aprende e você começa a perceber, cara, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas sou não atingido. Cara, às vezes a gente percebe, como é que eu suportei isso? E a resposta foi Cristo que suportou isso. Você estava coberto por Ele. No momento que eu estou apanhando, não sou eu que estou apanhando, é Cristo que está levando essas pedradas. E Ele me cobre. Tipo, eu vejo a pedra vindo na minha direção, eu fecho os olhos. E ela pegou ou não pegou? Eu não sei. Porque eu continuo em pé. É Cristo levando as pedradas no meu lugar. Ele falou, cara, se eles me odiarem, eles vão odiar vocês. Não é de vocês que eles estão falando, é de mim. É de mim. Então eu preciso entender, cara, que assim, não fui eu que fui forte para resistir isso tudo. Eu tenho um Deus muito forte que me protegeu, porque em qualquer outra situação eu sozinho teria morrido. Que você estava falando, eu estava lembrando eu acho que o Roger do Traje, ele te fez uma pergunta e você educadamente respondeu para ele na boa, assim. Ele te perguntou assim, mas Rodolfo, me diz uma coisa, o teu Deus, ele não gosta de música?
como se dissesse assim, cara, eu não posso, como se você estivesse não gostando mais de música. Aí você deu uma resposta que eu achei, vou deixar você falar ela para ele. Ele me perguntou qual era o problema que Deus tinha com Raimundos. E aí, sabe aquela hora que Jesus escreve com o dedo na terra? Quando a mulher pega em adultério e está diante dele? Eu acho que Jesus está ganhando tempo só para perguntar, pai, o que é que eu falo para esses caras aqui agora? Porque, enfim, eu posso dar uma resposta minha ou eu posso ouvir o que Deus tem para dizer, sei lá. Eu orei ali naquela hora, e aí, Senhor? Então eu disse para ele, cara, em primeiro lugar, Deus não tem problema com nada, porque nada é problema para Deus. Deus não tem problema, Deus não tem rival, Deus não tem competidor. Cara, o inferno inteiro pode se juntar, nem rela no trono dele, não consegue chegar porque é luz. Enfim, mas nós temos problema com a vida que a gente leva. Aí a música que eu fazia era a trilha sonora da vida que eu vivia. Depois de eu ter feito as pazes com o Digão, eu percebi que eu não tenho problema algum com o Raimundos. O meu problema era com a vida que eu vivia. E a vida que eu vivia tinha uma trilha sonora. Então, assim, a minha vida mudou, a trilha sonora da minha vida mudou naturalmente. Então, hoje eu tenho uma nova trilha sonora. E não me interessa, assim, eu não sei, a maioria das pessoas encara a música como entretenimento, e eu creio que também é. Mas para quem faz música, música é coisa séria demais. Enfim, a música ela penetra em mim de tal forma que eu não consigo ouvir música, eu não ouço música. Eu não tenho fone, eu não tenho Spotify, eu não tenho... Porque, cara, se eu for ouvir música, eu vou ter que parar tudo. Agora, música feita ao vivo, por exemplo, a música feita na igreja, se eu estiver no restaurante e tem alguém tocando, isso me suga para dentro, porque música para mim é coisa séria. Eu não consigo simplesmente fazer uma coisa porque é legal. Eu tenho que fazer uma coisa que, cara, que seja vida, que seja verdade, que seja o meu coração jorrando aquilo. Naturalmente a minha vida mudou, minha trilha sonora também. Quando a gente estava para almoçar hoje, eu e o Cadu, a gente estava indo para te buscar, e a gente estava falando, né, que a gente fez um comparativo entre a tua conversão e a de Paulo, né? Você precisava de um boot na máquina para você segurar essa rebordosa, porque como foi Paulo, né? Se Paulo não tivesse aquele reset dele, ele não conseguiria dar sequência. Então, assim, realmente para você precisava disso, porque imagino como deve ter sido você estar preso ao teu passado, e cara, normalmente é um passado de luxúria, mas é um passado de muita... As coisas estavam muito próximas a você. A gente sabe como um artista, no estágio que você chegou, as coisas vêm muito rápido, né? Drogas, grana, mulher, imagino que deve ser para um homem, isso aí é perdição total. Então você tinha que dar essa resetada mesmo, dar um boot na máquina para você começar tudo de novo. Sem dúvida, assim, o que acontece é que quando você está no meio artístico, você conhece muito bem, isso, digamos, na indústria do entretenimento, porque isso serve para atletas, para qualquer pessoa que, enfim, seja conhecido, ninguém te diz não, entendeu? Não tem não, você não se diz não. É muito difícil você se impor limites. E eu não tinha muito juízo, então eu estava sempre tentando estourar com os meus limites. É uma coisa que você se perde muito fácil, você perde a mão muito fácil, sabe? Você consome além da conta, você tem sexo além da conta, é tipo, vai tudo além. Quando você percebe, cara, na verdade eu não sou o que as pessoas estão vendo em mim. Eu sou o cara, o filho do Manuel e da Jacira, eu sou aquele cara lá de Brasília. E eu me lembro que muitas vezes eu estava doidão nas festas cheias de gente famosa, e eu doidão, e eu ficava calado, e eu ficava tipo assim, mano, esses caras nem sabem quem eu sou, velho. Tô aqui de penetra, tipo assim, cara, eu sou aquele bicho lá de Brasília, velho. Moleque fake, não teve namorada, e olha aí, eu tô aqui agora. E aí eu tô aqui, eu ficava tipo viajando, olhando pros caras famosos, falei, cara, eles nem sabem que eu entrei aqui, velho. Eu lembro que eu estava numa festa dessa, aí eu senti a mão no meu ombro, era a Carla Pérez querendo tirar uma foto comigo. Aí eu falei, cara, a Carla Pérez quer tirar uma foto. Eu falei, ela não sabe quem eu sou, velho. Assim, sabe, eu sempre ficava nessa viagem, mano. No fundo eu sabia quem eu era, que eu não era nada daquilo, mas as pessoas projetam imagem em você e é confortável. Simplesmente é confortável, entendeu? Você simplesmente aceitar tudo. Não dizer não para nada, não ter limite para nada. Naturalmente isso vai destruir você. Isso vai destruir você. Falando do reboot, não é algo que exista um processo de vou parando com isso. Ou você para, ou você não vai parar. Né? Ou você corta, ou isso nunca vai acabar.
né? Eu amo esse radicalismo dos primeiros dias, cara. Eu acho que inclusive a nova geração, principalmente os mais jovens, precisam experimentar um pouco disso, um pouquinho de Velho Testamento na vida, sabe? Porque só assim a gente entende graça, sabe? É muito lindo a gente nascer na graça. Cristo inaugurou a graça. A graça não é uma coisa dessa geração, não. Cristo inaugurou a graça, Ele trouxe essa verdade. Mas eu preciso saber do que eu fui liberto. Eu preciso saber, cara, que existe um preço a pagar que eu jamais pagaria. Cristo pagou por mim. Eu não posso tratar isso como qualquer coisa. Se Ele precisou morrer para que hoje eu possa ter essa vida, como é que eu vou tratar essa vida que Ele me deu agora de qualquer jeito? Então isso te faz pensar e viver de uma forma... Cara, nasce uma responsabilidade dentro de você que você antes não tinha. E assim, muitas vezes as pessoas falam: cara, você largou as drogas, você é um baita testemunho. Você foi curado, você é um baita testemunho. Você deixou uma carreira de sucesso por Jesus, você é um baita testemunho. Cara, eu acho que um dos maiores testemunhos que tem na minha vida é o senso de responsabilidade que Deus me deu hoje, que eu não tinha, absolutamente eu não tinha. E eu percebi, cara, como essa disciplina é liberdade, né? Aquilo que Renato Russo cantou na música Disciplina é Liberdade. Eu amava essa frase. Quer dizer, passei a amar depois de Cristo, porque eu falei, cara, realmente disciplina é liberdade. Quando eu consigo enxergar os limites que Deus me deu, não como uma prisão, mas como proteção. Tipo, Ele está falando: filho, eu conheço o fim. Sabe, eu canso de falar isso para a galera mais jovem. Quando Deus te diz não faça isso, não é Ele querendo simplesmente exercer poder sobre você ou querer cortar sua onda. Não, Ele é um ser eterno. E um ser eterno conhece o fim de todas as coisas. Então, o que é mais fácil, matar um monstro gigante ou matar um monstro quando é novinho, quando está dentro do ovo? Ele olha para aquele começo e ele fala: não faz isso, porque eu sei onde isso vai dar. Você não faz ideia, mas confia em mim, isso aqui não é um caminho bom. Se eu tiver um pingo de humildade e confiança em Deus, eu aceito o não dele como uma proteção e como prova do seu amor por mim. Então eu vou lidar muito melhor com esse não, entendendo que dizer não é liberdade. As pessoas acham que ser livre é dizer sim para tudo. Cara, quem diz sim para tudo não escolheu nada. Quem diz sim para tudo não tem liberdade alguma. É simplesmente um fantoche na mão de qualquer informação que te puxe para qualquer lado. Quando eu aprendo o poder do não e como ele me faz bem, cara, eu vou passar muito mais tempo dizendo não, porque se eu escolho, eu não escolho qualquer coisa. Então eu vou ter que dizer não para um monte de coisa para poder aceitar uma ou outra. E assim a gente caminha. A gente falou de morte, a gente falou do que você enfrentou para a morte do velho homem, e aí chega a ressurreição. Tá bom, você está um dia, você aceitou Jesus, só que, tal como Paulo, você tem tudo na tua cabeça, né? Como é que você lidou com o estereótipo? Eu agora sou crente, mas eu tenho gíria de punk, eu tenho gosto tinha um vício que um batismo não cura rapidamente, né? Como é que foi lidar com isso, né? Como é que foi o novo Rodolfo? Pô, agora eu sou crente, imagina, e naquela época, 20 anos atrás, a igreja não é tão, vamos dizer assim, aberta como hoje, vamos chamar assim. Como é que você lidou com essas coisas? Porque isso para nós, homens, é importante, porque muita gente entende que no batismo você mergulhou e Deus faz uma mágica em você e que você sai um novo homem. Na verdade é um processo. Nenhum de nós aqui, por mais que seja dolorosa, por mais que seja impactante, tem sim o passado. Você não teve amnésia, está tudo na tua cabeça, né? Você tem amizade, você tem pensamento, você tem gosto, né? Como é que foi lidar com esse antes e depois? Cara, o que Cristo faz na nossa vida, a parte dele, ela realmente é um milagre. Assim, ele me tirou de um charco de lodo e de um poço de perdição. Olha o cenário. E colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A velocidade que isso acontece, né? Ele me tirou do império das trevas, e me transportou para o reino do seu Filho amado. Cara, isso é um milagre que só Ele faz. A parada agora é a gente aprender a viver nessa nova natureza. E esse processo eu vou viver pro resto da vida. Eu já entrei em paz com isso. Tipo, é uma mudança por dia, é uma coisinha aqui, outra ali, sempre aprendendo uma coisa nova, sempre tendo uma coisa velha para deixar. Às vezes, coisas da nossa natureza velha estão enterradas ali porque elas só aparecem quando a gente reage a determinada situação.
Então, enquanto a situação não aparece, você nem viu que aquilo existia. De repente, você, diante de uma situação, sai uma coisa de você que você fala: eita, isso ainda estava aqui, cara. Então você tem a oportunidade de se sondar e de se consertar na presença de Deus. Eu acho lindo quando, se eu não me engano, é João que diz: se sois filhos da luz, andeis, pois, como filhos da luz. É lindo isso, porque principalmente na época da lei, antes da graça, a Bíblia era assim: se cumprires os meus mandamentos, se guardares os meus estatutos, se fizer o que é bom, se você for uma bênção, se isso, então você será abençoado. A graça é o seguinte: você é abençoado. Agora você é livre para cumprir os meus mandamentos, para seguir os meus estatutos, para fazer a minha vontade. Ou seja, é como se, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, bem bobo. Minha esposa é cidadã italiana. E alguns anos atrás eu comecei a ver qual era a documentação que eu precisava para me tornar um cidadão italiano também por matrimônio. Comecei a juntar documentação, e aí passo a passo, a coisa demora um pouco, porque vai para a Itália e volta, não sei o quê. Ia ser uma coisa assim, ó, pum. Eu ia me tornar italiano do dia para a noite. No meio desse trâmite apareceu uma lei em 2018, Decreto de Salvini, na qual essa nova lei dizia que para obter cidadania por matrimônio, você tem que prestar um exame de conhecimento da língua italiana de nível intermediário. Tem que fazer esse exame e tem que ter a certificação, e sem isso você nem começa o processo. Ou seja, isso é mais ou menos como é que era na época da lei, entendeu? Tipo assim, agora eu vou ter que pelo menos falar italiano, para um dia que eu tiver um passaporte italiano, pelo menos a língua eu sei falar. O que Cristo fez é basicamente assim: Ele me dá uma cidadania do céu, toma aí. Eu não sei falar a língua do céu, mas você já é de lá. Eu não sei me comportar, mas você já é de lá. Você já tem direito legal a viver nesse lugar, então você vai ter que aprender agora, dia após dia, como é a sua nova pátria, como é a sua nova natureza, como as coisas fluem. E a gente simplesmente começa a caminhar. Ou seja, eu entro num ambiente como esse, e eu sei que aqui Deus tem me ensinado isso. Eu vi uma ministra americana, a pastora Devi Tyrus, ela escreveu um livro chamado A Experiência da Mesa, um livro muito fantástico. E eu vi ela falando uma vez, a gente estava numa conferência junto, ela fez amizade com a gente, que ela é muito querida, ela ama ensinar. E tinha uma moça pregando, e uma palavra poderosíssima, mas aquela moça, ela tinha aquele pentecostalismo brasileiro, um pouco agressivo. A pastora americana não entendia o que a moça estava dizendo, ela só percebia o tom de voz. E ela falou: eu gostaria de conversar com essa moça depois, ela precisa saber com quem que ela está falando. Essas mulheres são filhas de Deus. Não se bate assim nas filhas de Deus. E aí eu comecei a perceber, num ambiente como esse, eu estou diante de filhos de Deus. Já são. Aquele que entregou sua vida para Cristo já é um filho de Deus. Mas por que alguns ainda erram? Porque estão aprendendo a se mover nessa nova natureza. E a gente precisa ter paciência. Se Cristo tem paciência com a gente, precisa ter paciência. Então eu aprendi a ter paciência comigo, entendendo que existem arcas minhas que vão demorar para sair mais do que outras. Algumas já saíram, algumas são bem claras de ver, outras nem tanto. Você passa um mês comigo, você vai ver nhacas terríveis. Mas a gente está no processo, né? O negócio é não parar, né? Eu amo, por exemplo, Pedro, que negou Jesus e voltou para a igreja. Ele nega Jesus, onde é que ele vai chorar? Na igreja. Cara, o cara acabou de negar Jesus, velho. Ele não sai da igreja de jeito nenhum. Jesus chama ele de Satanás na frente de todo mundo, e ele não sai da igreja. Então esse cara entende: eu pertenço a um lugar, mas eu ainda não sou perfeito. Ele vai me aperfeiçoar. Amém. A gente falou de caminho percorrido, e aí, se a gente pegar lá na Bíblia, pela cronologia, né, a aceitação de Paulo como cristão até demorou até um tempo, né? Até mesmo para os cristãos, porque esse cara matou geral. No teu caso, no mundo novo que você estava aparecendo para você, você enfrentou desafio assim mesmo em igreja mesmo? Você chega para os caras te olharem de lado, ou foi assim, te aceitaram abertamente, foi fácil de você caminhar? Teve as duas coisas.
Teve as duas. Cara, foi só pedreira na tua vida, hein, velho? Teve as duas coisas. Porque o que acontece é uma coisa muito legal que aconteceu, mas tem um detalhe. Ali no começo dos anos 2000, teve uma safra de artistas se convertendo, que muitos não deram bom testemunho, nem permaneceram, só trocaram de carreira. E de repente eu aceito Jesus nessa safra. Então eu sou mais um oportunista, mais um cara que está vindo na igreja atrás de sucesso, atrás de um novo público. Se as pessoas fizessem a conta, eu percebia que não fazia sentido, porque eu tinha uma carreira de sucesso. Minha carreira não acabou para depois eu procurar outra. Não, eu não procurei carreira nenhuma. Eu deixei uma e fiquei sem nenhuma. A real é essa. Só que ao mesmo tempo tem um detalhe bem interessante, cara. No final dos anos 90, o Brasil estava vivendo um baita de um avivamento na área do louvor. O que aconteceu em Belo Horizonte foi um baita avivamento no Brasil na área do louvor. O Danduque, aquele pastor americano que mentoreou pastor Antônio Cirilo, David Keelan, Ana Paula Valadão, Ricardo Robortella, Judson de Oliveira, Nívia Soares e tantos outros. Cara, o que aconteceu nesse grupo de oração foi um avivamento que escoou para a nação brasileira. E é interessante Deus fazer algo tão espiritual em algo que é arte, e de repente artistas começam a se converter como um fruto desse avivamento, né? Eu começo a perceber isso. Existia essa desconfiança. Só que o fato de ter deixado a carreira por Cristo deu um certo crédito. Tipo, a igreja falou, cara, esse cara não sabe nada de Deus, mas ele fez um treco que só um doido faz. Tipo, ninguém faz isso em perfeito juízo. Então começaram a me convidar, vem aqui contar a sua história, deixa a gente entender. E eu sei que em muitos lugares onde eu chegava lá para ser testado. Claramente, a igreja me testando, tipo, os caras assim, qual é a desse cara? Todo tatuado, enfim. Não era como hoje que tem internet. Hoje que você convida alguém para a igreja, você sabe a roupa que esse cara usa, você sabe a versão da Bíblia que esse cara usa, você sabe se ele é bíblico, se ele não é, você sabe se é uma baita de uma viagem, você sabe quem você está convidando para a igreja. As pessoas hoje me fazem essa mesma pergunta: você sente rejeição em alguns lugares? Claro que não, porque quem me convida sabe o que está levando para dentro da igreja e você convida com honra. Mas naquela época não, tipo, um jovenzinho que ouvia Raimundos de cantinho na igreja, viu que o cara se converteu, fala pro pastor dele, ei, vamos chamar aquele cara pro grupo de jovens. Pastor, quem é aquele doido? Não sei, né? Tipo, então ficava todo mundo numa desconfiança. E você sente que existe isso, né? Mas assim, isso não me feria de forma alguma. Não me feria porque eu sabia que se eu estivesse no lugar deles, eu também teria alguma dificuldade de aceitar. Vem cá, meu irmãozinho, você está novo convertido. A maioria das coisas esmagadoras que ele fala de Deus são abobrinha, porque ele ainda não conhece Jesus, cara. Ele acabou de ter um encontro. O encontro é real, o encontro provocou algo dentro dele, mas não é hora de ensinar nada para ninguém, é hora de aprender. É hora de você, cara, humildemente sentar e ouvir. E quando você for falar, fala do que você experimentou. Eu amo os evangelistas da Bíblia. Sabe, o Filipe que encontra Natanael e fala, olha a grande teologia de Filipe. Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Jesus de Nazaré, filho do José. Acabou, cara, não sei mais nada dele, é isso que eu sei. Mas eu sei onde ele está. Vem e vê, né? É a mulher na beira do poço de Samaria que chega na cidade depois do encontro com Cristo e fala, encontrei um homem que me disse o que eu tenho feito. Será ele porventura o Messias? Cara, eu não sei nada, mas eu sei que eu encontrei. Então assim, a gente vai, é o cego que foi curado por ele, pergunta, quem te curou? Não sei, eu estava cego na hora, pô. Não sei quem me curou, mas depois eu vou conhecê-lo, né? E assim, o testemunho ele já é poderoso o suficiente para pelo menos botar uma pulga na orelha de quem está ouvindo, porque faz as pessoas perguntarem, será? E quando você pergunta será, você começa a procurar, e se você procurar, você vai achar. Então assim, eu louvo a Deus pela natureza do meu chamamento, digamos assim, da forma como Ele me alcançou, porque Ele fez um rebuliço na minha vida quando eu estava no auge, e cara, goste ou não, as pessoas ficaram sabendo. Com o tempo elas saberão, né? Existem pessoas que passaram anos me odiando até terem o seu próprio encontro. De repente, tudo aquilo que elas ouviram agora faz sentido, porque vai testificando.
Eu me lembro que teve uma igreja nos Estados Unidos que eu fui ministrar, a primeira vez que fui ministrar fora do Brasil. Eu fui a Boston e fui ministrar numa igreja lá, e o pastor, presidente da igreja, estava viajando, deixou um pastor no cargo lá cuidando da igreja, e de repente chego eu lá para dar um testemunho na igreja. Ele olha para mim de cima embaixo, falou: vem aqui na salinha. Aí, isso antes do culto começar. Ele chegou: você aceitou Jesus? Eu falei: sim. Ele batizou? Eu falei: sim, claro, pastor. Ele falou: eu vou te dar 15 minutos, tá? Eu falei: tá bom. Eu falei, já na primeira igreja que eu fui, tipo, a primeira lapada que eu tomei foi essa. Eu falei: Senhor, vamos lá, 15 minutos. Subi e contei a minha história. Imediatamente o pastor subiu, me abraçou e me pediu perdão diante da igreja. Falou: cara, desculpa, eu não te conhecia, eu estou aqui na América há muito tempo, eu não sei de tua história, sei nada. Enfim, eu olho para um cara todo tatuado desse, quem é esse doido que está vindo aqui? Enfim, eu não sou nem o pastor da igreja, eu estou aqui. Ele falou: me perdoa. Ele falando isso na frente de todo mundo. Ele falou: me perdoa, queria que você voltasse aqui um outro dia para você falar mais tempo. Eu falei: poxa, que legal. Teve um pastor em Portugal que eu fui, isso já faz menos tempo, mas foi a primeira vez que fui ministrar em Portugal. E eu chego lá, era uma igreja de portugueses mesmo, e o irmão que me levou falou: Rodolfo, o pastor quer almoçar com você. Só que eu percebi que ele estava meio preocupado. Eu falei: mas está tudo bem? Ele falou: cara, assim, os portugueses são um pouquinho diferentes da gente, eles são muito na tora, E ele falou que ele precisa te conhecer para você poder pregar na igreja dele. Se ele não te conhecer antes, você não vai pregar não. Eu falei: tá bom? Eu falei: bora. Aí ele: tá bom? Eu falei: tá bom, beleza, vamos almoçar. Chegamos lá, era um portuguesão, um senhor grandão assim. E o cara super querido olhou para mim: Rodolfo, paz do Senhor, queria te conhecer, que bom que você atendeu o meu convite, vir para o almoço. Ele: então, eu marquei esse almoço porque eu preciso te conhecer, senão você não prega na minha igreja. Tipo assim, na tora. Ele falou: você já pregou em Portugal? Eu falei: não. Ele falou: então você vai ouvir isso muito, ministro brasileiro não tem boa fama aqui. Já foram muitos casos da gente ter que arrancar o microfone da mão dos caras. Ele falou: um amigo meu de Lisboa, isso eu estava na cidade do Porto, ele falou: um amigo meu de Lisboa, eu ofereci para você ir lá, falou: tem um ministro brasileiro vindo aqui, você quer que ele vá na tua igreja? Ele falou: tu conhece? Ele falou: não conheço quem trouxe. Ele falou: então não quero. E ele só queria me conhecer. E eu falo: cara, eu acho que esse zelo, ele não é mal, sabe? Eu acho que essa desconfiança, ela não é má. Paulo enfrentou isso, mas é aquele negócio, eu posso não saber tudo, mas eu sei que eu encontrei alguém, cara, que mudou minha vida. E sabe, esse encontro, ele é real, é um momento eterno. Eu tenho até ministrado sobre isso, da gente aprender a compartilhar não simplesmente a informação, mas a experiência, de levar as pessoas ao lugar do seu encontro, porque o encontro se torna deles. Assim como foi Natanael levado por Filipe até Jesus. Quando Natanael chega no encontro de Filipe, o encontro agora é de Natanael, falando da mulher da beira do poço de Samaria. Quando os homens da cidade chegam no encontro dela, agora o encontro é deles. Então, se a gente compartilha a nossa experiência, a gente passa a bola para Jesus. É Maria vindo até Jesus dizendo: acabou o vinho. Ele falou: não tenho nada com isso. Então ela vai, leva os servos até Jesus e diz: faça tudo o que eles disser. Ela pediu uma direção, ele não deu, mas eles vão pedir e ele vai dar. Então, assim, você leva pessoas a um encontro que será um encontro delas. Irmão, pela tua conversão, da maneira como ela foi, a tua obediência foi mais fácil de lidar, né? Vamos dizer assim, com pouco conhecimento que você tinha do que seria a nova vida, do que seria Deus, você foi obediente porque você foi arrebatado, literalmente. Mas na tua casa, nós que somos homens aqui, temos família, temos mulher, como é que estava a situação do que a gente fala tanto do jugo? Vocês foi caminhando para e passo no conhecimento com Jesus, a tua linha foi mais pentecostal, porque a tua conversão aconteceu da maneira, não foi Nutella, né? Foi irmãzinha em casa, na sala da tua casa, e passado esse tempo todo, claro, vocês adquiriram conhecimento, você e tua mulher, que hoje também é uma ministra do Evangelho. E me conta um pouquinho dessa tua experiência. Em algum momento você teve essa diferença de jugo na tua casa, vocês conseguiram equilibrar bem? Cara, minha esposa tem personalidade forte e eu não reclamo disso não. Eu amo cada atributo da minha esposa, porque eu sei que foi Deus que deu. Enfim, cada dia eu amo mais cada atributo dela. Mas ela tem personalidade forte, gaúcha, família italiana. Então, cara, eu sou nordestino, família de paraibano. Então, velho, é faísca pura. A gente passou uns 10 anos brigando ministerialmente.
brigando, de eu não entender como ela era em Deus, dela não me entender como eu era em Deus, mais das minhas falhas, era mais um problema meu com o que ela carregava. Deus teve que me ensinar muitas coisas a respeito da minha mulher, para eu parar de ser tão chato. Eu acho que até por conta, é interessante a tua pergunta, porque até por conta dessa natureza de estar sempre sendo testado no ambiente cristão, você não quer errar, entendeu? Você não quer errar, você não quer subir no púlpito e falar uma besteira, você se apega, você vai no certinho, cara. Entrega o feijão com arroz que ele tá bom, sabe? Tá todo mundo me testando, cara, eu quero passar aprovado, mas isso se torna uma noia, que imperceptivelmente você começa a precisar de aprovação. Só que eu tenho uma esposa profética, e o profeta, cara, ele, diferentemente de um mestre, de um pastor, deixa eu colocar de uma forma melhor, tanto mestre, pastor, apóstolo e profeta, eles precisam de ensino. Não é à toa que a Bíblia fala dos filhos dos profetas, das escolas de profetas. Ou seja, cara, você tem um dom profético, glória a Deus, você precisa de andar com profetas mais experientes do que você, para você entender como discernir uma palavra profética, como entregar uma palavra profética, para quem entregar, como... Cara, um profeta sem ensino, ele causa incêndio o tempo inteiro, vira meninice e cai em descrédito. De repente eu vejo minha esposa completamente profética causando incêndio dentro da igreja, o tempo inteiro eu estava no gabinete por causa dela. E cara, era um ambiente tão opressor que, sem eu perceber, eu estava sendo influenciado pelos líderes a oprimir minha esposa. Tipo, dá um jeito nela, ela é Jezabel, você é um frouxo. Tipo, coisas que implicitamente eram ditas. Então eu chegava em casa e a gente quebrava o pau, porque eu dava razão para outras pessoas. E cara, eu gostaria de me dar uma surra naquele tempo, por causa do que eu fiz com a minha esposa. Um abuso emocional incrível. E aí, nas nossas brigas, a Ali sempre falava: você precisa pedir para Deus te mostrar como é que Ele me vê. Ela falava isso no meio do choro. Eu sempre achando que ela era infantil demais, imatura demais, causando problema o tempo todo, parece uma criança, sempre fazendo sujeira, e tipo, e eu agoniado com aquilo. E aí de repente, um belo dia, a gente está numa conferência profética lá em São Paulo, com um profeta americano chamado Kevin Liu, um cara como poucos que eu já vi, um cara, ele podia enfileirar 100, e assim, o cara é bizarro, ele tem um dom bizarro, realmente uma coisa. E ele estava ministrando sobre algumas pessoas, e a gente estava lá em cima do altar, e de repente ele vira para a Alexandra, ele para na frente dela, e ele começa a rir, e ele fala: o Senhor me mostra você criança. Ele fala: e você está sempre falando, e 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 ele não parava de falar falando. Ele falando em inglês, claro, e o pessoal traduzindo. E nisso a igreja toda começou a rir, porque falou: cara, o cara é profeta mesmo, velho. Nem conhece a Ali, já sabe que ela é assim mesmo. Fala, 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 fala. E nisso a Ali começou a chorar, tipo, cara, Deus está falando comigo, né? Ele sabe quem eu sou. E aí ele vira para ela e diz: e você está sempre metido em problema. Nisso eu já todo ali religiosão falando: fala Deus, alguém me ajuda. Fala, Senhor. E a Ali chorando, e aí ela já estava agora chorando humildemente, tipo assim: é verdade, eu estou sempre metido em problema. E aí ele fala para ela assim: assim te diz o Senhor, eu aceito o que o homem rejeita. E ele ficou repetindo isso, tipo: eu não tenho problema com você, eu não tenho problema com quem você é, eu aceito o que o homem rejeita. E de repente eu fico com aquela cara de tacho, tipo assim, velho. E depois disso eu tive uma experiência com o Senhor. Eu acordei de manhã, sabe aquele estado que você está meio dormindo, meio acordado? Eu não sou o cara da visão, não tenho muita visão, não. Deus fala muito comigo em sonho, mas em visão assim não tem. Só que naquela hora que você está meio dormindo, meio acordado, eu de repente acordei de manhã e falei: Senhor, como é que o Senhor vê a Ali? Do nada. E cara, de repente eu tive uma visão.
do Jesus clássico, aquele clássico cabeludo, com barba, muito bonito, com a roupa muito colorida, muito cheia de tecidos, em cima, num parque, como que em cima de um morro de grama, com um céu muito azul atrás dele, e ele tinha nos braços uma menininha, devia ter uns 3 anos de idade, e eu vi que era Ali, de trancinha no cabelo, com um sapatinho de boneca, meia branca, vestido de festa, e ele fazia cócegas nela, e ela ria para ele, ele ria de volta, não precisou falar nada. Eu comecei a abraçar a personalidade da minha esposa, e foi bizarro o que aconteceu no meu casamento, tipo, de falar, cara, quer dizer que isso não é um problema, eu é que não estava enxergando o tesouro que eu tenho, né? E aí você começa, é aquele negócio, cara, se junta com Deus, sabe? Assim, a parábola do filho pródigo, ela tem um detalhe muito interessante, porque ela é uma sequência de parábolas que Jesus está falando o mesmo assunto, a alegria do pai de ter de volta aquilo que era dele e estava perdido. É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho que se perdeu. Só que diferentemente das outras, quando todas terminam, chamou os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo porque eu achei o que era meu e estava perdido, a parábola do filho pródigo vai além, aparece o filho mais velho. E o filho mais velho está revoltado, não quer entrar em casa, porque ele não entende o amor do pai pelo mais novo. Ele diz, esse teu filho gastou todo o teu dinheiro com prostituta, eu estou aqui trabalhando a vida inteira, você não me deu nem um cabrito para curtir com meus amigos, isso não é justo. E o pai fala, é justo que nós nos alegremos pelo teu irmão que estava perdido, estava morto e ressuscitou. Tudo que eu tenho é teu, é justo que nós nos alegremos. O que é que o pai está falando para o mais velho? Vem comigo, você precisa ver como eu vejo, sentir como eu sinto, amar como eu amo. Quando a gente consegue, enfim, se conectar com Deus e experimentar o que está no coração dele em relação ao outro, fica muito mais fácil de amar o que a gente não entendia e de perceber, cara, para ele é tudo, para ele é importante, é a alegria de um pai de ter de volta aquilo. Cara, o pai nunca perdeu nada. O lindo é isso, Deus deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nunca perdeu o seu filho, Deus deu porque é dele, ele pega de volta. Deus nunca perdeu o seu filho, ele deu e teve de volta. Jesus nunca perdeu a sua vida, ele entregou e ele diz, eu tenho o poder de entregar a minha vida e tomar ela de volta. Aquilo que a gente entrega para Deus, a gente não perde. Até o jovem rico, quando chega diante de Jesus e pergunta o que eu faço para dar a vida eterna, Jesus fala para ele, vai, vende tudo que tens e dá para os pobres. Você não vai perder, você vai dar. Não é a respeito de você falir, é a respeito de você dar tudo para os pobres. E terás um tesouro no céu. Cara, você não perdeu nada, você só transferiu valores, só fez uma transferência de um banco para o outro. É seu. Agora, eu te pergunto, os bens daqui, eles têm preço. Quanto vale um tesouro? Num lugar onde a traça não corrói, o fogo não queima, o ladrão não rouba. Então tudo aquilo que eu dou na presença de Deus, eu entrego, nunca deixou de ser meu. Porque eu só posso ter aquilo que eu posso dar, né? Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu quando eu entreguei minha carreira. O dia que eu saí do Raimundos, eu saí da gravadora, passei em casa, peguei a Ali, a gente foi para um culto, que eu precisava ouvir Deus falar comigo, porque eu estava desesperado. Tipo assim, eu estava chocado, o que é que eu acabei de fazer, cara? Eu fiz uma burrada da vida, meu Deus, preciso ouvir Deus confirmar isso. Cheguei na metade para o final do culto, não entendia nada que o pastor estava falando, e cara, estou desesperado, o culto acabou, eu não consegui pegar uma frase que fosse para mim. Eu falei, cara, fiz besteira, Deus não está no negócio, enfim, vou ter que me retratar. De repente Deus tomou o pastor em palavra profética, ele entregou uma palavra para uma irmã, eu fiquei, Deus fala comigo, ele apontou para o meu lado, quando ele apontou para o meu lado eu levantei a mão, ele falou, não, é o irmão que está do lado. Aí eu falei, mano, não era para mim. Eu desanimei, falando assim, para fazer uma história curta. De repente, cara, eu tô lá chorando, olhando para o chão, tipo, desesperado. Cara, o que eu fiz, cara? E aí eu ouço o pastor falar assim, irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor, da mesma forma que você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar para mim. E não te preocupa que daqui para frente quem te sustenta sou eu. Eu vou te dar novas letras, novas melodias. Fica na minha presença. O que eu quero dizer com isso? Olha que interessante. À tarde eu entreguei a minha música, eu dei, eu não perdi. À noite eu recebi ela de volta. Deus me falou, agora você vai cantar é para mim. Você não vai parar de cantar, você só cantava para o mundo, agora você vai cantar é para mim. Então você percebe que, cara, quem entregou a sua vida para Cristo não perdeu a sua vida.
Muito pelo contrário, você ganhou a vida. Agora que você tem vida. Porque se você pode entregar para o dono. Irmão, passado o storm, passado o swell, o mar acalma, o mar fica tranquilo. A gente, quando lê a Bíblia, a gente lê a história de homens, né? Eu fico lendo, por exemplo, Judas. Se Judas tivesse pedido perdão, ele seria o maior homem da história, talvez. Saul, se tivesse, não. Então, assim, quantos homens não tiveram a chance de voltar ao passado e reconhecer, pedir perdão? Nessa tua caminhada desse tempo aí, de 20 anos, você está aqui hoje, presente, é um novo homem, você tem entendimento, Deus está contigo em tudo que você faz. Já te deu vontade de voltar ao passado e reconsiderar alguma coisa que você fez, de pedir perdão por alguma coisa que você não fez? Cara, isso acontece o tempo todo, de querer... porque assim, o fruto não é só arrependimento. Arrependimento tem frutos, né? Frutos de arrependimento. E sim, volta e meia eu lembro de pisadas na bola que eu dei. E para Deus eu já pedi perdão, mas eu gostaria de encontrar essas pessoas com quem eu pisar na bola e poder, enfim, dar a eles essa liberdade de saber que eu lembro que esse alívio. O Digão, que você falou que é teu brother, foi. Você até contou que não partiu de você, mas você sentiu na hora, no coração de... Deus passou 20 anos trabalhando no meu coração para aquele dia, né? Eu sou humano e quando começaram os ataques, cara, eu fiquei muito revoltado. Tipo assim, eu desejei o pior, sabe? E sempre em conflito, porque eu adoro um Deus que não me deu opção que não seja perdoar. Então assim, te vira para perdoar. A Bíblia ela me ajuda, mas principalmente nesses momentos, porque eu via pessoas que passaram por esse tipo de situação e, cara, não tem uma situação humana que não esteja ali, né? Então isso me ajudava a perceber, cara. Tinha um versículo que me confortava muito do Sermão do Monte, quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo fizerem todo mal contra vocês. Grande é a sua recompensa, porque fizeram isso com os profetas que vieram antes. Então eu falava, cara, isso está acontecendo comigo. Então quer dizer que existe uma recompensa se eu permanecer. Então eu vou permanecer, eu não tenho escolha. O perdão ele não nasce de uma hora para outra. Ele pode até acontecer, mas comigo foi um processo, né? De você, cara, ouvir certas coisas e falar, eu quero matar. Aí você fala, cara, mas Deus me mandou perdoar. Aí você adora Deus, entra na presença, você sobe a lugares altos onde simplesmente esse tipo de sentimento não consegue entrar junto. Então você fala, cara, eu já não quero mais matar, eu quero que morra, mas eu não quero matar. O tempo passa, você trabalha, você fala, olha, já nem quero mais que morra, mas só que fique muito triste, enfim. E você vai até o ponto que você fala, cara, que bom seria se isso tudo passasse, né? Que bom seria. Aí você começa a desejar o bem. Aí pronto, é um processo. Eu chamo isso do caminho da volta. Eu vi uma pregação no americano falando sobre isso, o caminho da volta. Mais uma vez falando da parábola do filho pródigo. Cara, aquele filho mais novo, ele pisou na bola horrivelmente com seu pai. E o que é que seu pai fez? Preparou o caminho da volta. Como é que é o caminho da volta? Guarda a aliança, engorda o bezerro. O dia que ele voltar, eu quero estar pronto para que ele seja recebido com todo amor. Deus passou 20 anos trabalhando no meu coração para o dia que o Digão me ligou. No dia que ele me ligou, eu não tinha defesa. Ele me ligou totalmente humilde e sincero, e dizendo, irmão, me perdoa, eu te amo. E nisso eu pude dizer a mesma coisa para ele, e a gente ficou 40 minutos chorando junto. Ou seja, eu não sei o que ele esperava quando me ligou. Será que eu vou ser agressivo? Será que eu vou ser arrogante? Será que eu vou ser soberbo? Será que eu vou tentar me justificar e acusá-lo? Não, eu estava ali na mesma que ele, só querendo que aquilo acontecesse. Então você prepara o caminho da volta para outros, né? Irmão, eu vou abusar. Não estava no script, mas o Espírito Santo está me guiando aqui. Pô, leva um sonzinho pra gente. Claro, tranquilo. É nóis. Acho que dá, né?
Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Mas ouvi o som dos teus passos e de repente acordei em teus braços. Eu vi no mundo onde estou, do qual já não sou, teu amor deseja vir, repousa sobre mim e permanece. No frio das trevas me aquece, me faz no dia mal vencer. Minha alma é saber, o Verbo encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como Ele é. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Vem, vem, dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Deixa o vento passar pra ver o que continua, o que ainda está no lugar. Espera a noite passar, pois a vida continua, só quem procura pode achar. Como um bom toca-disco, o caminho é old school. Achei um tesouro jogado no lixo. Marcos antigos era o nome do livro, escrito por quem foi o que hoje eu sou. Ninguém notou onde todo mundo errou, um professor que mal começou, e o desprezo pelas horas de voo das primeiras casas onde a luz chegou. No seu olho tem um cisco, me disse um cego, um segundo antes de cair no abismo. Como ovelha que conhece o pasto, só o som da sua voz me diz time to go. Ou como virgens despertando do sono, aí vem o noivo, eu dormi mas prontamente saí ao seu encontro. Não me distraí com outros no tempo de espera, eu guardava óleo na reserva. Desenterra hoje o que o céu te deu, prepara um presente pro futuro que nasceu nas ruas e palácios. Aumenta o som no máximo e roda até cair. Vem, dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir. Erga sua voz a Ele. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu Espírito que me chama. O Verbo encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como Ele é.
Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória, Jesus. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Vem! O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu também sou seu. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu também sou seu. Porque dele e por Ele,
para Ele são todas as coisas e eu também sou seu. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas e eu também sou seu. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas e eu também sou seu. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas e eu também sou seu. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar de volta pra Ele. Erga sua voz. E por Ele, para Ele são todas as coisas e eu também sou seu. Porque dele também sou seu. Porque dele e por Ele, para Ele adoro com essas palavras. Porque dele e por Ele feche teus olhos, por favor, curva tua cabeça. Essa é a raiz, a adoração. O primeiro culto da história não teve louvor, não teve palavra, só teve entrega. Caim e Abel se derramando diante dele. A entrega é a verdadeira adoração. Ele é dono de todas as coisas, porque tudo é dele. Mas a alegria do Pai é ter de volta o que se perdeu. Ter todas as coisas não faz Deus mais feliz, mas ter de volta o que era dele
Isso provoca festa no céu. Tudo que Deus quiser, Ele toma porque é dele. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha vida, Ele só tem se eu entregar. Eu não sei como você se sente diante da realidade de que nessa hora você pode ser a razão de uma festa, num trono assentado no mais alto lugar, que contempla tudo e todos e sabe cada detalhe de cada um, e mesmo assim nos ama e nos quer, porque os seus olhos são luz. Aí você pensa, como Deus pode amar alguém como eu, que faz tanta coisa errada? Deixa eu te dizer uma coisa a respeito dos olhos do Senhor: eles são fogo, e onde a luz chega, resplandece nas trevas, e as trevas não têm poder contra a luz. Sabe o que acontece quando Deus olha para você? A luz dele faz com que ele veja aquilo que ele plantou de bom dentro de ti. E ele sabe de tudo que você carrega de bom aí dentro, porque foi ele que colocou. A raiz da adoração é a entrega. Eu me entrego a Ele quando eu reconheço quem Ele é. E ao reconhecer que Ele é santo, eu reconheço que não sou e preciso dele para ser santificado. Ao reconhecê-lo como justo, eu reconheço que não sou e preciso dele para ser justificado. Ao reconhecê-lo como puro, eu reconheço que não sou, mas preciso dele para ser purificado. E você não sabe o bem que faz voltar à sua forma original, ao que ele desenhou desde o princípio. Portanto, nessa hora, eu gostaria de orar por você que está aqui dentro nessa noite e foi atraído de uma maneira extraordinária para um ambiente como esse, um momento de compartilhamento, onde nós compartilhamos não simplesmente informações, mas experiências. Eu quero te levar ao Deus que eu conheci, a esse lugar onde Ele está, interessado em você, pronto para começar uma obra que nenhum outro pode fazer igual. Esse é o meu Deus, de braços abertos, esperando seus filhos voltarem para casa. Se há alguém aqui nessa noite que reconhece, eu preciso entregar a minha vida para Jesus hoje, cara, eu já quero te pedir, sai do teu lugar e vem aqui na frente do altar que eu quero orar por você. Se tem alguém que entende, eu preciso entregar minha vida hoje, glória a Deus. Tem alguém vindo aqui? Tem mais alguém? Glória a Deus. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Esse é um ambiente seguro. Você não está aqui para ser acusado de nada. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te tome aí pela tua mão agora. É tempo de entender. É tempo de entender que como homens a gente tem a tendência a proteger a nossa vulnerabilidade, a esconder a nossa dor, a nossa fraqueza. Sabe o que? Deus te vê como um menino. A visão que Deus me deu naquele dia a respeito da minha mulher, eu descobri que Ele me vê assim também, um menininho nos seus braços, onde eu posso chorar à vontade. Porque assumir a minha fraqueza diante daquele que é todo poderoso
Faz com que Ele comece a operar dentro de mim exatamente no que eu não tenho, no que eu não sou. A certeza do abraço. Ele nunca vai te rejeitar. Ele nunca rejeitou ninguém que se achegou até Ele com o coração quebrantado e chegou para Ele em arrependimento. Nunca, nunca, nunca. Se Adão tivesse pedido perdão a Deus por ter pecado, ele seria perdoado. Se Caim tivesse pedido perdão a Deus por ter matado Abel, ele seria perdoado. Se Judas tivesse pedido perdão a Deus por tê-lo traído, seria perdoado. Não há ninguém que chegou diante dele arrependido e não recebeu o seu perdão. Eu te encorajo, se você ainda está resistindo aí no seu lugar, cara, eu insisto, sabe por quê? Porque Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E talvez seja essa a razão dessa noite estar acontecendo. Talvez seja essa a razão de você me trazer lá de Santa Catarina hoje, só para falar isso para você. Que Ele sabe, Ele se importa, Ele te quer de volta em casa. Experimenta o que é vida de verdade. Vem, meu irmão. Aí. Meus irmãos, estenda as mãos para cá para os seus irmãos que estão nascendo hoje. Pai, como é bom estar num ambiente onde eu não preciso me envergonhar, porque o Senhor levou sobre si a minha vergonha e me deu a sua justiça, o sacrifício perfeito, o sacrifício suficiente. O salário do pecado foi pago, a ira de Deus aplacada. Jesus se fez maldito por nós, para que nós pudéssemos ser abençoados nele. Portanto, Senhor, nós somos testemunhas desses filhos voltando para casa hoje. E nós queremos aprender com aquela parábola, nos juntando a Ti e nos alegrando junto contigo, por causa dos nossos irmãos que voltaram para casa. Que o Teu Espírito Santo encontre lugar dentro deles e faça morada. Que não seja só uma visitação, mas que eles sejam habitação do Senhor. Eu oro para que a partir de hoje essa boa obra que começa venha a ser aperfeiçoada, e de glória em glória nós somos transformados. Eu oro para que a cada dia algo novo seja colocado aí dentro de cada um deles, uma porção Tua, do Teu amor, da Tua presença. Eu oro para que esse Espírito Santo que traz a confiança venha sobre cada um deles, e que eles sejam homens em sua plenitude, integrais, com todas as suas propriedades. Eu oro para que o Senhor visite o passado deles. Não há impossível para Deus. Deus pode visitar o seu passado agora e tocar naquele trauma e curar o seu coração para você ser livre hoje. Deus pode visitar a sua criança, quem você era, e te fazer livre hoje. Simplesmente se entregue completamente. Que o sangue de Cristo derramado naquela cruz venha sobre cada um de vocês, lavando completamente os pecados, as vestes, e despertando a consciência de que a conversão é um processo, e nós precisamos abraçar o processo. A obra dele já foi feita, já está consumada. O que Jesus pode fazer por ti, ele já fez. Agora você se entrega cada dia mais. Que assim seja, em nome de Jesus.